Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Varela, eu estou aqui hoje no podcast A Busca pelo Sucesso e nesse dia de hoje, antes da gente começar aqui os trabalhos, né, nossa entrevista, eu queria agradecer primeiro a Deus, né, por nos proporcionar essa oportunidade de estar aqui, a minha família, amigos, todos aqueles que nos apoiaram, tá? E agora, sem muitas delongas, eu estou aqui com esse casal aqui maravilhoso, que é o Júnior e a Andréia, são empresários, empreendedores, né? Não só aqui de Rio Preto, mas eles também construíram uma história em outra cidade. E a ideia hoje aqui é conversar e contar um pouquinho da história de vocês. A gente sabe que o nosso Brasil hoje passa por um processo de mudança, principalmente de presidência, né? E com isso a gente tem um processo de entender como que a gente vai funcionar dentro de tudo isso, né? Então, a gente precisa saber como foi que vocês chegaram até aqui e como vocês estão fazendo para continuar essa caminhada, essa jornada da empresa de vocês, né? Então, eu tenho aqui o Júnior, né? Que atua como empresário, também agora no ramo imobiliário, não é isso, Júnior? Sim, sim, no ramo imobiliário agora. É pai? Pai de 4 filhos e neto de um menino lindo que mora em Portugal. Eita, coisa boa. E a Andréia Pursino, empresária também, mãe. Mãe, 3 filhos. 3 filhos. Estamos aí. E tá na caminhada também. Isso aí. Então tá bom. Tá na busca pelo sucesso. Pois é. Você também, Júnior? Sempre, né? Sempre. Então Não tá pode ser bom. diferente, né? Ô Júnior, e assim, aproveitando a oportunidade, a gente tem aqui algumas perguntinhas básicas, que é o que todo mundo quer saber. Como que o Júnior chegou até aqui? Quais são os desafios daqui para frente? Quantas noites o Júnior perdeu de sono para poder estar aqui hoje, né? Contando um pouco da história dele. E o que é que tem pelo futuro aí? Qual que é a ideia do Júnior aí para frente? Aí vamos ouvir um pouquinho de você e depois um pouquinho da André, tá bom? Maravilha. Então vamos lá, Júnior, fala um pouquinho disso aí pra gente. Bom, antes de tudo, Rodrigo, quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando um pouquinho da nossa história, né? Legal. Que não foi fácil, rapaz. Eu comecei no ramo de vistoria veicular aqui em São José do Rio Preto, sou um dos pioneiros, Certo. né? Hoje, como a Andréia está à frente, né, das unidades, ela vai poder saber com mais exatidão. Mas quando eu comecei, éramos em 7 empresas em São José do Rio Preto, né? E a minha foi a primeira da Zona Norte, né? Então a gente acabou pegando um momento difícil, porque a Zona Norte estava num processo ainda de desenvolvimento, muitas pessoas não acreditavam, né? Pelo fato de ser Zona Norte, né? E as coisas deu certo, porque eu não tinha muita alternativa. Não tinha muita opção, né? Não tinha opção, porque não, né, as condições aí financeiras eram meio que precárias, né? Então, como todos os outros estavam aqui mais para a área central da cidade, eu tive que optar pela Zona Norte, que era o que naquele momento, né, me dava condições de, né, estar assumindo uma despesa de aluguel, né? Mas não foi fácil, rapaz. E isso daí foi em 2011. Ok. Né? Nós começamos com essa unidade em 2011, né? E na época o credenciamento ainda era pelo Denatran, né? Eu lembro que na ocasião nós tínhamos que estar separando todas as certidões, que são muitas inclusive, e levando direto, né? Hoje eu digo que a tecnologia aí facilitou, né? Hoje O digital mudou o mundo, né? Com certeza, hoje você manda um documento em PDF aí, instantâneo, já está lá. Antigamente não, inclusive essa primeira unidade tivemos que se deslocar até Brasília para levar a documentação e era uma certidão que perdia, que extraviava, né? Mas foi bem complicado, rapaz, o começo foi bem complicado, porém, como pegamos aí já no início, foi bastante gratificante, né? Porque a concorrência ainda, né, tava ainda bem menor do que é hoje. Né? Mas graças a Deus a gente conseguiu sobressair, mesmo porque na Zona Norte somos referência, né? Então quando se fala de vistoria veicular, automaticamente já a nossa é a primeira a ser lembrada, né? Então, Sim. porque a gente começou esse trabalho E hoje em Rio Preto são quantas unidades, Júnior? Hoje nós estamos com 2 unidades em Rio Preto. Certo. Tá? Mas em 2016 eu credenciei 4 unidades em Rio Preto e uma em Mirassol. Certo. Além dessa unidade que nós temos, né?
E antes disso também tentei o credenciamento em 2014 em Santos, né, que era um desejo de estar se mudando para a praia, né? E foi assim, foi um investimento que também não foi fácil, né? Que o deslocamento era todo final de semana indo e voltando, uma vez que minha família estava aqui em São José do Rio Preto. E foi assim bastante decepcionante porque nesse momento o Detran ele cortou todos os credenciamentos. Entendi. Né? Então foi um negócio assim que deu uma balançada boa. Mas logo em seguida, em 2016, quando o Detran liberou novamente, eu aproveitei essa deixa, que foi onde eu montei essas outras 4 unidades. E a pergunta é assim, Júnior, ali você pensou em desistir de tudo, não? Olha, rapaz, o que me fortaleceu, desistir não. Eu fiquei bastante chateado porque a empresa de São José do Rio Preto, essa da Zona Norte, ela já estava caminhando, né? Ela já estava bem legal, né? Então ela já estava me dando um suporte financeiro bastante tranquilo para que eu tentasse, né? Entendi. Mas por outro lado foi decepcionante porque era um sonho de estar se mudando para praia. Tanto é que hoje, graças a Deus, nós também temos 2 unidades em Praia Grande, né? Legal. Que é o meu filho que toma conta. Então foi decepcionante, mas não desisti não, né? Entendi. E logo em seguida as coisas começaram, Detran liberou novamente os credenciamentos, as coisas começaram a fluir e graças a Deus a gente conseguiu. Aí entra um pouco naquele ditado de dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Exatamente. Não era o momento, né? Envolvia uma série de outras coisas. Eu prefiro pensar assim, né? A gente Entendi. foi meio que por impulso, né? Tínhamos sim um respaldo aqui de São José do Rio Preto, mas talvez não seria o suficiente para estar fazendo uma mudança de cidade, com família, com filho pequeno, né? Entendi. Então eu acho que tudo tem o seu devido, acho não, tenho a certeza, né? Deus, ele escreve torto por linhas retas, né? É verdade. É assim o ditado, né? E não só isso, né, Júnior? É importante a gente Deus lembrar... escreve reto por linhas tortas. É isso. Eu falo muito, sabe, Júnior, que é muito fácil a gente desistir, né? O desistir é muito fácil. É você falar assim, não vou mais fazer, chega e acabou. A gente percebe que muitas pessoas deixam de viver os sonhos porque simplesmente desistem no primeiro problema, no primeiro obstáculo. Exatamente. E eu lembro de uma palestra que eu fui, de um palestrante assim, que para mim é uma das minhas referências, que inclusive é o Bispo Edson, e ele falava assim, quando você passa num cemitério, tá cheio de sonho enterrado ali, tá cheio de empresários ali que queriam ser empresários e não puderam ser, ou não conseguiram ser. Você vai ter ali donos de shopping, você vai ter médicos, você vai ter todo tipo, cantores, você vai ter todo tipo de sonho ali Com enterrado. certeza. Então ali sim é um lugar de você enterrar o sonho, porque ali acabou, ali não tem para onde ir mais. Agora, enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver energia, força de vontade e acima de tudo, né, colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho algumas referências na minha vida. Eu falo que é Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a família, em terceiro, aí pode vir o trabalho, pode vir outras coisas. Mas se a gente desistir, aonde nós vamos parar? Com certeza. Será que o mexicano mais rico hoje, um dos mais ricos do mundo, né, que é o Carlos Slim, será que ele desistiu na primeira? Né? E aí também fica aí uma referência para nós, né, no segmento de empresários, que não consegue tirar uma folga um final de semana, que não consegue tirar uma férias. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa das empresas dele. E eu nunca conheci ele pessoalmente. Ou seja, ele nunca foi lá conhecer a empresa dele. Eu trabalhei longos anos nessa empresa. Uhum. Então eu costumo dizer que não precisa você estar ali para o negócio dar certo. Você precisa ter uma disciplina, você precisa ter muito claro qual que é o objetivo da sua empresa. Uma gestão importante. E lógico, você tem que acompanhar. Ou se você não tiver tempo para acompanhar, você tem que ter pessoas que possam acompanhar e fazer esse negócio dar certo. Com certeza. Então, voltando ao ponto aí que você colocou, você tem 2 no litoral e 2 aqui em Rio Preto, é isso? Nós temos uma outra unidade em Catanduva e Votuporanga. Então, no total são 6 unidades. Isso. Então, a Ultravision hoje, que está aqui no podcast A Busca pelo Sucesso, ela tem 6 unidades. Isso. Né? Hoje, assim,
que são Eu não nossas, sei se né? te arrepiou, mas me arrepiou aqui agora. Não, mas Porque quando você vem aqui contar a tua história, né, Júnior? Muita gente deve pensar assim, é fácil para ele falar, porque ele hoje tem 6 unidades. mas não Mas foi assim não, né? como é que foi, né, Júnior, essa bem coisa difícil. toda, né? E tem também outras unidades aí também que, na ocasião, digamos assim, eu costumo dizer o seguinte, o credenciamento não é fácil. Você representar um órgão público não é fácil, né? Então eu brincava assim, bom, já que eu peguei o caminho das pedras, eu aprendi, então eu vou montar para outras pessoas também, né? Então eu comecei a fazer um trabalho, não cheguei a ser um franqueador, Certo. mas credenciei várias outras unidades no qual eu vendi, que também hoje atuam com o mesmo nome de Ultra Vista. Ou seja, você não se preocupou com a concorrência. Não, de jeito nenhum. Você simplesmente falou assim, ó, se tem para mim, tem para outros Com também. certeza. E hoje você é um parceiro. Inclusive, Zona Norte, eu tenho funcionários meus que hoje têm vistoria, né? Olha que legal. Os 2 funcionários que também têm. Viu? Tem uma outra unidade que era nossa, né? Nós vendemos. E assim, eu acho que a concorrência ela é saudável, né? Eu acho que isso aí é bem tranquilo. Né? Hoje a Zona Norte, antigamente era uma, hoje eu acho que deve ter 5 ou 6 unidades, né? E assim, né, Júnior, é querer falar, mas a Zona Norte hoje é uma das regiões que mais cresce em Rio Preto. Certeza. Eu tive a oportunidade de passar hoje por alguns lugares lá e ver o tanto que está crescendo aquela região. E não só no segmento de vocês, mas principalmente da construção civil. Com certeza. É um mercado, né? Você é do ramo imobiliário, vocês podem me falar isso também. O que tem aberto lá de loteamentos, condomínios e etc., é uma coisa fantástica, né? Ou seja, é um sinal de que a cidade, né, está em crescimento total, a todo vapor. Constante, né? né? É constante isso, né? Constante. Mas realmente. e aí? E falando de empresa, aí nós temos a Andréia. Então, aí, Onde que a Andréia entra nesse negócio André, aí? ela entrou aí, eu fiquei à frente aí por um bom tempo, né? Aham. E graças a Deus a família inteira pegou gosto, Olha aí. né? Pelo Estamos ramo. todos né? lá. Tanto é que meu A filho família hoje inteira. eu costumo brincar que a criatura superou o criador, né? É. Olha aí. Meu filho hoje sabe muito mais do que eu, Maravilhoso. né? Um Olha só. baita de um historiador, um baita de um empresário. Legal. A Andréia também hoje está à frente, ela que... Como que é o nome do seu filho lá? Leonardo. 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 Ô, Leonardo, um abraço. Olha, o pai aqui tá Orgulhoso. avalizando você aqui, viu? Tá orgulhoso de você, hein? Parabéns. Um dia nós vamos se conhecer aí, meu amigo. Sucesso aí pra você aí, tá? Então aí foi isso. Aí eu fiquei aí 12 anos mexendo com isso, né? E chegou um momento que eu falei assim, não, agora chega, agora... Vou pilotar outro vocês, avião. E como ele queria chegar, hein? Porque ele falou, tô cansado, não dá mais. Aí eu falei pra ele, vamos tocar, vamos continuar, não vamos desistir. É isso. E aí, quando ele chegou e falou assim, ó, vou vender, vou parar, entendeu? Vou pra outro segmento. Aí entrou eu e o Léo, na verdade. O Léo falou assim, eu quero. Eu também falei, eu vou continuar. Não vamos perder a raiz, não. E continuamos. É isso. Estamos aí, graças Ou a seja, Deus. A família unida jamais será vencida, né? certeza. Nunca. Ou seja, às vezes a gente precisa ter do nosso lado mulheres fortes, homens fortes e, lógico, né, os nossos filhos que são a nossa continuação. Porque se hoje eles estão bem criados, né, Júnior? Com certeza. Graças Veio de a algum Deus. lugar, né, tudo isso aí, Graças né? a Não Deus. caiu do céu, né, cara? Isso é muito gratificante, né, pra gente, né? Você vê, que nem hoje eu vejo meu filho lá, tem hora que eu olho, às vezes eu olho ele pela câmera aqui, é um orgulho danado, né? Porque o moleque sabe muito, A gente né? consegue ficar emocionado em ver na câmera. Olha É. aí, que E legal. ele tá sempre se aperfeiçoando, né? Sempre fazendo cursos e cursos, como ele já tá próximo a São Paulo. Isso aí é muito bom. E, né, e ver que ele tá trilhando aí, dando continuidade, é uma coisa que lá atrás eu comecei de uma maneira tão difícil, que não foi fácil, né? Que eu Sim. entregava pizza à noite e trabalhava, Olha aí. limpava, trabalhava de servente, de pintor durante o dia na vistoria. E isso foram 9 meses. Você tá brincando. Pagando. Essa parte eu não sabia, não, ué. É porque a vistoria ela é muito demorada, né? Para você conseguir. E essa primeira, Tem todo o principalmente, processo, né? como era em Brasília, né? Então foram 9 meses que ela ficou com os portões fechados. E eu tinha final do mês, o proprietário não queria saber, né? Então, O cara quer receber o dele, né? exatamente. Então o que eu fazia nessa época? Eu era entregador de pizza.
né? Eu entregava pizza até 1h30 da manhã, 1h da manhã. De manhãzinha tava para lá e eu era o servente, eu era o pintor. Meu pai, né, na época ainda era vivo, né? Meu pai me ajudou muito também. Mas foi difícil, não foi fácil não. E graças a Deus hoje eu vejo que, né, tá muito bem encaminhado pela Andréia, né? Que ela também, agora as outras unidades aí, ela que credenciou algumas delas também. O Léo lá em Praia Grande. Catanduva foi você que implantou aqui. Isso, Catanduva foi você, Votuporanga. Uma de Rio Preto. Na verdade, o Júnior ensinou bem, né? Ele ensinou, ele falou, tô cansado. Eu falei, não, vamos continuar. Então, antes de você cansar, você vai dar a receita do bolo, né? Não é, prestei atenção certinho, os deveres. Já superaram o criador. Já, né? E você sente orgulho disso? Sim, claro, sim. Tá orgulhoso disso. É legal ver que, né, um nome aí que foi criado lá atrás, né, se mantém, né, e graças a Deus, perspectiva nossa, né, eu tenho certeza que tanto a Andréia quanto o Léo de estar implantando mais unidades, né, parar por aqui não. Sim. Né? E qual que é o recado que você dá pro pessoal de casa, Júnior? Fala pra mim. Rodrigo, eu acho que sim, eu acho que a pessoa primeiro ela tem que acreditar, né, acreditar e ninguém nasce sabendo. O que eu sabia de vistoria veicular? Nada. Entendi. Eu sabia no começo que o Detran havia terceirizado aí para empresas privadas a realização de vistorias veiculares que até então na época era feita ali no antigo Campo do América, certo, né? Onde hoje é o Atacadão. Então eu sabia que vistoria era isso. Você tinha que ir lá e graças a Deus assim, né? Eu fui persistente. Eu costumo dizer o seguinte: foi apresentado por um amigo, né? O ramo de vistoria veicular. Conta pro Rodrigo, você lá na praia dormindo. Você dormia dentro da vistoria? Sim. Em 2014, quando eu fiquei um ano em Santos, né, eu aluguei um terreno baldio lá. Certo. E lá eu fiz a vistoria, eu construí a vistoria, né? E meu pai comigo, né? E foi essa que inclusive eu não consegui credenciar, porque o Detran, quando estava tudo pronto... Mudou o sistema. Eu trouxe a documentação para protocolar, eu recebi a notícia que o Detran tinha cortado, né? Então até o momento, assim, quem tem, quem não tem, não vai ter mais, né? E assim, financeiramente falando, obviamente houve um prejuízo. Depois eu fiquei um ano e meio esperando, né, o Detran revogar esse credenciamento, não revogou, aí eu acabei desistindo. Mas eu costumo dizer assim, né, no meu caso, não foi uma perca. Eu ganhei o último ano de vida do meu pai do meu lado, né? Olha que só. logo em fevereiro de 2015 meu pai veio a falecer, né? E ele estava com você nessa jornada aí. Sim. Então Deus ali preparou aquele momento para te ensinar alguma coisa ali, né? Exatamente. E são as lembranças assim, né? Dentre todas as outras, lembranças boas, né? Que né, a gente junto lá. Então foi bom. Então eu falo assim, eu não perdi, eu ganhei. Você ganhou. Eu ganhei, né? Ali foi um ensinamento duplo. Com certeza. Né? Ali foi um ensinamento duplo. E o que o Júnior espera aí para o futuro? Olha, André, eu sou bastante confiante nesse ramo que a gente atua, entendeu? Eu acho que os momentos difíceis já vieram, né? Vivemos aí um momento de bastante imprevisibilidade. Será que vai ficar? Será que não vai? Né? Será que vai continuar? Né? Passamos por isso aí, vivi isso aí inclusive, né? Não só eu, mas todos os outros que atuam já no ramo aí já há bastante tempo, né? Porque o ramo de vistoria veicular ele é nada mais que política, né? A qualquer momento, mas eu acredito que isso já não vai mais acontecer. Né? Então eu acredito assim, falando do meu ramo, eu acredito que a tendência... Você sentiu que deu uma aquecida, deu uma melhorada? Como é que tá? Porque assim, eu sei que o preço de carro subiu pra caramba, né? Aí depois você olha, deu uma queda, né? Na verdade, ele subiu, desceu, estabilizou agora. E o pessoal tá comprando carro? Tá indo lá? O mercado não para, né? Carro, ninguém deixa de trocar de carro, né? O brasileiro, ele gosta, né? É verdade. Ele gosta. Então, isso aí às vezes cai um pouquinho, mas depois, né? Levanta, um mês compensa o outro. Entendi. Mas podemos dizer aí, né, André, que graças a Deus, das unidades que nós temos hoje, Praia Grande tá excelente. Aqui também, como te falei, a gente não pode tirar como referência a da Zona Norte, que é uma das primeiras. Sim. É o teu xodó. Aquela ali é a menina dos olhos, né? É o teu xodó. Aquela ali a gente vendeu, aquela ali antes dela vendemos todas as outras, né? Olha só. Chegamos casualmente com ela.
Tá né? vendo aí? Sempre credenciando, montando e vendendo. Ali foi o início de tudo, então. Inclusive Você quando vê? eu tive vontade de vender, né? Nós estávamos morando em Praia Grande, Eu não foi onde deixei. a Andréia falou, não vou vender, não vamos vender. Vai não. Foi ali que eu entrei, né? Aí eu Porque eu falei- falei, ele falou, não, eu vou vender. Eu falei, não, essa não. Falei, então Essa vai permanecer. Então vai tomar Olha conta só. que para mim já deu. Pra mim já deu. Então, graças a Deus, aí ela abraçou, né, com unhas e dentes, o Léo também, e graças a Deus, tá. Ô Júnior, você sabe que às vezes muita gente está em casa, algumas pessoas vão ver a gente aqui, enfim, e a pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta bem clara e objetiva. Na verdade, você já me respondeu uma, que não foi fácil chegar até aqui. Mas muita gente que está em casa agora está decepcionado porque o negócio dele não está andando. O negócio dele não está dando certo. E ali ele está pensando já, André, em desistir. Ele está pensando assim, ó, para mim já deu, vou trabalhar de funcionário, vou ser um funcionário, que pelo menos eu não vou ter que pagar despesa e não vou ter problema. Certo? Tem gente que está Sim. pensando assim hoje. Claro. Óbvio, tem gente que está pensando isso. Você acha que esse é o caminho, Júnior? Você acha, André, que esse é o caminho? Desistir de tudo, jogar para cima, largar de mãos, trabalhar para terceiro e desistir de um sonho? Qual que é a tua opinião, Júnior? Infelizmente a gente vive num país que é muito imprevisível, né? A economia do nosso país, os governos, né, os governantes, não, é bastante instável, né? Mas eu acho que sempre foi e sempre vai ser assim, né? Eu acho que o caminho não é desistir, não. Eu acho que se a pessoa acredita no que ela faz, eu acho que ela tem que procurar inovar e não desistir, né? O que está faltando para que eu consiga melhorar, né? Eu passei por isso, né? Então acho que a pessoa desistir não, porque eu acho que existe dois tipos de pessoas. Aqui ela quer empreender, quer ser um empreendedor, e a que quer ser um funcionário, quer ser empregado. Sim. Se você quer ser um empreendedor, você tem que saber que você está na chuva, está para se molhar. Então você está vulnerável ali às mudanças de governo, você está vulnerável à economia do país, que é imprevisível. Mas se o produto que você tem ali, ele tem uma certa necessidade para outras pessoas, não tem como dar errado. Eu acho que tudo dá para vender, né? Sim. Tudo dá para vender. Tudo que você imagina, que você pega na mão, desde uma caneta, qualquer coisa. Às vezes você olha e você fala, que besteira. E você vende, entendeu? Esses dias você falando de venda e tal, esses dias eu vi minha menina com um caninho na mão lá, um caninho, parece aquelas caninhos de pia, aquele que vai embaixo da Certo. pia. Flexível. Eu olhei aquilo colorido, dentro do mercado para vender. Eu falei, Senhor da Glória, será que isso aqui é para pôr debaixo da pia? Pra que é isso? Perguntei pra mulher, pra que serve? Ela falou para as crianças brincar, é anti-estresse. Eu olhei e falei, anti-estresse? A caixinha tava vazia, tinha 2, ou seja, vendeu. Vendeu. Então, Você sabe, André, que eu estava lembrando aqui agora, eu tive um professor, né? Professor, vamos colocar assim, Júnior. Inclusive na pandemia nós perdemos ele. Ele falava para mim assim, Rodrigo, a gente é vendedor, a gente é lutador. E a gente já começa vencendo lá no útero da mãe da gente. Sim. Com Porque nós certeza. fomos o primeiro a entrar ali. pois é. Sim. Então, nós somos vendedores. Quando você sai de casa e você bota uma camisa legal, você está vendendo sua imagem. Com certeza. Quando você coloca um sapato legal, quando você anda num carro bacana, quando você tem um celular bem conservado, quando você fala bem, você está se expressando, você está se vendendo. Com certeza. Então, nós somos vendedores. E nós somos negociadores desde criança. Porque eu lembro muito bem que a minha mãe falava assim, olha, 10 horas você tem que estar em casa. Aí eu olhava no relógio, 10h15. Eu falei, mas se eu chegar às 10h30, 11 horas, a situação já foi criada, né? Não Já tem tá o que fazer. negociando, já tá Então eu negociando. vou chegar lá e vou negociar esse negócio, né? E eu chegava ali e minha mãe falava, rapaz, se é hora de chegar, não foi 10 horas. Eu falei, não, mãe, veja bem. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E ali a gente negociava para não tomar aquela famosa
pisa, né? Outros conhecem como taca, né? Assim. Pois é. Ou quando a gente queria ir em algum lugar e não podia ir, a gente, não, mas deixa eu ir por isso, por isso, por isso, por isso. Ou seja, nós somos negociadores desde crianças. Legal. Né? Nós já estamos ali negociando e vendendo ali alguma coisa. E lógico, né? A gente às vezes também tem aquela venda mal feita, né? Você fala assim, ó, vou estar na casa do fulano, aí a mãe ou o pai vai lá e você não tá, né? Aí a venda foi por água abaixo. Aí acabou, aí né? você perdeu o negócio, você perdeu a confiança, né? Não tem mais como negociar. Aí você perdeu a confiança, aí para você conquistar o teu cliente de novo é difícil, né? É difícil. Mas enfim, gente, a gente essa tacada aí com fé junto, pensa no negócio. Não é? Você concorda? A gente tem muita fé, né? Tem que muita ter, fé. tem que ter. Eu falo que por várias vezes eu sentei e olhei pra fora e falava assim, meu Deus, eu preciso que isso aconteça. O que eu vou fazer? Entendeu? Olhava pros lados, não tem muita opção, não sabia o que fazer, o pensamento não vinha. Então eu vou pedir pra Deus, eu vou ajoelhar e pedir pra Deus. Ele ouve, né? Opa, Às teve vezes, uma que eu não pedi. Às vezes aquele que pode fazer alguma coisa não faz, né? Mas aquele que a gente sabe que pode fazer, a gente não pede. Com certeza. Então, eu sempre, antes de você chegar aqui, eu estava conversando com a Andréia, e esses dias eu estava falando para ela assim, ô papai do céu, dá uma ajuda aí que o negócio tá difícil, não tá fácil. Porque quem olha a gente aqui conversando, batendo um papo, falando de negócios, de prosperidade, de um monte de coisas boas, eles não sabem que nos bastidores a gente também tem problema. Com certeza. Que a gente passa por dificuldades, Sim. que a gente perde noite de sono, que a gente passa por tudo aquilo e mais um pouco. Mas eu acho que a diferença está no não desistir. Exatamente. É usar aquela palavra que a Andréa falou, a fé. Então, eu não posso desistir. Mas eu não posso desistir por mim ou por aqueles que estão conosco. Não, eu não posso desistir por todo esse conjunto. Porque nós temos pessoas que dependem de nós hoje. Com certeza. Né? Por exemplo, nós fazemos hoje consultoria em empresas. As pessoas costumam falar assim, Rodrigo, depois que você passou aqui, fez uma palestra, conversou com a turma, mudou a forma de ver, de enxergar, o pessoal está mais ativo, eles querem vencer, eles querem crescer, porque às vezes é o seguinte, Júnior, a gente está procurando ajuda com as pessoas erradas. Com certeza. Às vezes, né, André, você vai contar um problema seu para uma pessoa que de repente tem inveja de você. Ué, que conselho bom que ela vai te dar? Infelizmente. Nenhum. Né? Exatamente. Às vezes você tá com uma dificuldade, aí você vai contar para a pessoa errada, e essa pessoa vai falar o que para você? Então, eu sou daquela opinião, né? Eu acho que a gente tem que buscar a saída, ou seja, as soluções para os problemas no lugar certo. E eu falo que o altar é o lugar certo. Sim, Deus, né? Deus é o caminho. Eu digo muito isso. E não só isso. Vocês como casal, marido e mulher, com certeza vocês já tiveram momentos de sentar, de conversar, de chorar junto, de rir junto, de tomar decisões juntos. Mas hoje estão aqui juntos falando do sucesso do negócio de vocês e muita gente não entende. Muita gente fala assim, poxa, mas eu achei que ele só tinha aquela lojinha lá na praia ou aquele negócio ali e tal. Não, você hoje está aqui falando assim, olha, hoje eu tenho 6 unidades, hoje eu estou no mercado imobiliário, eu estou lutando, eu não desisti, né? Às vezes a pessoa está vendo você passar no teu carro, fala assim, poxa, eu queria ter um carro desse aí. Sim. Mas ela não quer fazer o sacrifício que você já fez um dia. Com certeza. E tem uma dica que eu falo pro pessoal de casa, o que é? É de fato, tem coisas que não dá certo. Você tá lá num segmento, não tá dando certo, você já fez. Começa outro, entendeu? Dá que ele tempo começa. ainda. Dá tempo, entendeu? Porque eu acho que o desistir a gente não pensa. Sim. Mas o tentar algo novo, porque tem coisa que tem que ser nova. Sim. Então, às vezes você tá na labuta lá, tentando, faz algo novo, você fala, por que não, né? Por que não tentei antes? Sim. Então... Eu tava conversando com um amigo meu, André, antes de começar aqui esse bate-papo, e ele falou pra mim assim, rapaz, na época da pandemia, teve um amigo nosso que tinha um restaurante, e ele parou esse negócio. E ele começou o digital, que são aquelas plataformas de entrega, né? Hoje ele não tem mais estrutura, e só vende digital, só vende entrega. Chegou ao cúmulo de 1.000 refeições dia. Ou seja, o negócio dele mudou da água para o vinho, poxa. E a pandemia, ela fez isso aí, né? né? Ela trouxe Ou muita seja, gente para a realidade. Muita gente se reinventou nesse negócio. Exatamente.
Só que tem um porém nisso tudo, né? Que a gente também não pode deixar de falar. Estados Unidos, esse ano eu estava vendo uma reportagem, os Estados Unidos hoje, ele fechou com bilhões de prejuízo por causa do home office. Por quê? Porque às vezes a qualidade não é a mesma, ou a forma de operar não é a mesma. E isso perdeu um pouco. Sim. Mas no balanço geral, foi positivo, porque muita gente conseguiu passar pela pandemia porque houve essa oportunidade do home office. E muitas empresas em São Paulo reduziram seus custos de forma significativa porque não estão mais em estrutura física. E aquilo ali, vamos lá, a Faria Lima não é um dos pedaços mais caros ali de São Paulo. Você tirou dali, colocou um home office, pô, mudou a vida do cara. E hoje o cara que, por exemplo, ele tem um lanche na rua, hoje ele pode fazer entrega por plataforma. Sim. Ele pode. Sim. E aqui, andando por aqui, a gente vê muitos aí famosos que não estão em pontos, né, chique, vamos colocar assim, lá perto dos grandes condomínios, mas ele está por aqui, pelo centro, mas se você vê o giro de pedidos que ele tem, é uma coisa absurda. Pois é. Por quê? Porque ele soube utilizar isso ao favor dele. Então eu digo, foi o que você colocou no início. Quer dizer então que vou parar de vender caneta, vou vender óculos. Vai dar certo? Vai, porque todo dia tem alguém precisando de óculos. Com certeza. Exatamente. É mais ou menos aquela história do vendedor. Chegou 2 vendedores na África, aí o cidadão empresário chegou e falou assim, olha, nós vamos vender calçado aqui na África. Aí um falou assim, ih, rapaz, não vai dar não. Ele falou assim, mas por quê? Ele falou, não, porque aqui o pessoal só anda descalço. Esse é o pessimista. O otimista virou e falou assim, vai arrebentar, porque aqui todo mundo anda descalço. Então é a forma, é a visão que você coloca, né, na tua mente. Como você vê as coisas, Como né? você vê as coisas. Exatamente. Então, como você colocou bem claro lá no início, eu tive que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Sim. No momento que você falou assim, olha gente, eu preciso buscar novos negócios, a tua esposa falou assim, não, então beleza, você vai, eu vou tocar isso aqui. Sim. E hoje é o sucesso que é, por quê? Porque vocês somaram as experiências e não só isso, conhecimento, Pois é. Ultravisa, vistoria veicular, e hoje ela está aí, arrebentando. Graças Inclusive, eu indico, mando clientes para lá e o pessoal é super bem tratado, é muito bem atendido. E eu ainda sou meio audacioso, falo, procura André lá, viu? Pois é. Isso aí. Eu falo, ó, só não pede desconto porque o preço dele já é o melhor que tem, viu? Não, e aí- Para com esse negócio de desconto aí, né? E aí joga aí pro pessoal de casa, Júnior, um desconto aí pra quem apresentar pra nós aí que viu o programa. Isso aí, Ah, legal. bacana aí. Vamos fazer então. Faz alguma aí coisa faz uma brincadeira aí, Júnior, então, vamos lá. Vamos lá. Quem chegar lá em qualquer uma das unidades aqui, nós temos uma aqui na Reverendo Vidal, Isso, pode falar onde fica aí. Todo O mundo Manuel sabe. Dourado, né? uma na Reverendo Vidal, quase esquina com a Abadi, Certo. né? Em frente a Posto Tropical, na lateral do Posto Tropical, na verdade, né? Certo. E temos uma na Sebastião Gonçalves de Souza, que é aquela avenida que vem da Delegado Pino de Toledo, Certo. tá? Número 270, hora que passa o pontilhão. Você viu que a mais velha, ele já sabe explicar bonitinho, Sabe né? bonitinho, né? É o primeiro amor, Até né? o número. você Saiu até viu, o né? número na Não primeira. esquece, né? Não esquece. É o primeiro amor, puxa. Então vamos lá, quem chegar e falar que viu aí o nosso podcast aí, vamos dar o quê? 30% de desconto, tá bom? Bora lá. Bom, Dá um Que quem desconto. manda é o Júnior, né? Ué, o Júnior fala que tá fora, mas ele tá mais dentro que fora, né? vou Pois dar um é. descontinho maior. Não, pode dar aí, ó. Você que sabe. Então vamos dar 50%. Pronto Pronto, aí, aí, Júnior. Tá Pronto, vendo? aí já Pronto ficou bom aí. já. Vamos ganhar o cliente. Então é o primeiro que chegar lá? Primeiro que chegar lá, fala, ó, tamo aqui, ó. Não, primeiro não, quem apresentar lá, Vai. que Olha. Os viu três aí. primeiro, então. Então vai. Não, quem apresentar. Vamos Falar lá, que vamos chegou, fazer o vai ter. negócio acontecer, ué. Então pronto. Quero aí que- eu eu quero gostei novo- agora, hein, A rapaz? gente quer Não é novos bom. clientes aí, ó. Olha, tá vendo aí, ó? Você tem que aprender com quem sabe fazer, viu? Procura pela Andréia lá, fala, ó, aqui, ó, Mostra lá, ó. já tem 50% de desconto. Tá bom, legal. Tá bom? Então tá bom. Tem que Mas, estar inscrito no canal. mas tem que se inscrever no canal. O Isso. nosso fera aqui, o Fera Neném tá falando aqui, ó. Você tem que se inscrever no canal, pessoal. E Pois deixa lá o recadinho. Então, ó, Vamos só ressaltar o seguinte, então. coloca a data, prazo e validade. Isso, pra não ter problema. até o último dia desse mês. Então pronto. Até o Fechou? dia.
Fechado. Vou começar a negociar mais com o Júnior, que Não você é? tá difícil, viu? O André deu na queda, rapaz. depois Ela só manda mensagem aí, já mandou o Pix. Não, mas pra mim terrível, hein? também gosta um Pix, rapaz. Rapaz do céu, esse tal do Pix veio pra inovar mesmo, né? Não é? e Não como tem mais inovou, hein? aquela desculpa, tem que esperar, tem que chegar em casa. Não, manda manda o o Pix. Pix aí, né? Que Só nem não o- paga é- quem não quer. É igual o WhatsApp, né? O Pois WhatsApp, é. ninguém conversa mais. Chega o dia do aniversário, o cara, não, eu te mandei um WhatsApp. Eu falei, pô, mas. Pelo amor de Eu até Deus. brinco, eu sou da velha guarda. Eu falo assim, ô, você tá sem crédito no celular, que você não me ligou? Mas É você verdade. recebe a WhatsApp em casa? Não. Você tá lá no quarto, vem aqui, Não, mãe, não, pelo WhatsApp. você Eu falo, tá você doido, tá velho. louco. Para com isso aí, isso Abre aí. a porta, vem me ver. Não é? É, bem por aí mesmo. E o negócio tá assim. Mas, Júnior, foi um prazer receber foi você todo aqui, nosso, viu? tá? Obrigado. Falar da Ultravision, eu acho que não só... A gente tem que lembrar que a Ultravision, ela emprega pessoas, ou seja, ela leva o pão nosso cada dia para a mesa de Graças várias a Deus. pessoas, Sim, não é verdade? graças a Deus. E assim como você, tem outras tantas empresas em Rio Preto que fazem com que a população consiga alcançar seus objetivos, né? Sim. E que a gente possa contar mais com vocês aqui conosco, tá? Que vocês venham mais vezes aqui. Vocês sabem que a cadeira de vocês é cativa, não é verdade? Maravilha. A gente sabe também que para fazer essa agenda aqui não foi fácil, né? Que Não vocês é. estão em meio de vários compromissos. Pois é. A gente remarcou, acho que aí 2 vezes. Pois é. Uma porque eu não pude, outra porque você não pôde. É. E aí agora a gente conseguiu um consenso e para mim foi assim uma surpresa muito boa te receber aqui hoje. Maravilha. Espero que você venha mais vezes. Espero que até o final do ano a Ultravision abra pelo menos mais uma filial. Acredito que está em cima, porque nós estamos aí um trimestre do final do ano. Pois Passou é, muito rápido. muito rápido. Mas se não der esse ano, ano que vem vai dar certo. Com certeza. E que outros empresários que estejam vendo a gente venham aqui contar a sua história, vem falar um pouquinho do seu negócio, da sua experiência de vida, né? E biblicamente falando, né, ô Júnior, aquela coisa, aquele um detalhe, né? Eu falei coisa, mas vamos tirar a coisa e vamos falar o detalhe, né? Tem um momento lá que fala assim, aquele que me serviu, o Pai honrará, né? Com certeza. E eu tenho certeza que vocês estão ali firmes com Deus e Deus Sempre. tem honrado vocês. Sim, graças E eu tenho a Deus. certeza Deus. que Ele vai continuar honrando, vai continuar levando aquilo que vocês estão buscando. E Ele não só faz isso para vocês, mas a extensão da casa de vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua filha mais velha, a Giovana, linda, né? Menina super Maravilhosa. querida, maravilhosa. A pequenininha eu vi de longe. O mais velho eu conheço só de fama aqui, né? Né? Que Boa fama. ele é um bom garoto, né? Graças a Deus. Não. E então, Graças a assim, Deus. eu tenho certeza que tudo isso é o agir de Deus na vida de Com vocês. certeza. E eu espero que Ele continue levando para vocês força, dando para vocês a condição de vocês empreenderem e darem oportunidade para pessoas trabalharem, porque hoje você ser um empreendedor não é só você ter um negócio. Você tem que empreender, você tem que dar emprego para as pessoas, você tem que ter uma boa prestação de serviço, você tem que ser um cara correto politicamente falando em tudo, e ou seja, não é fácil isso. A gente sabe que é uma luta constante, né? Todos os dias. E às vezes as pessoas olham e não sabem o que a gente passa. Mas hoje está aqui. O Júnior contando a história dele, falando que já foi pintor. Não é isso, Júnior? Ela já Já, foi de não, tudo, se ele de for tudo contar pouquinho. Que já tudo que ele foi foi aqui, nós servente, vamos ter que gravar de novo. Que já trabalhou em um monte de coisa, mas hoje está aqui conversando, contando a história dele e que sirva de inspiração para que as pessoas enxerguem lá e falem assim, poxa, assim como o Júnior venceu, a André, eu vou vencer também e eu vou entender, né? E quem quiser conhecer o Júnior também, pessoal, vai lá na empresa dele lá, vai lá na empresa de vistorias dele e conversa com ele na Ultravision. Ele vai ter um prazer enorme de será um sentar, de prazer. conversar, tomar um café com vocês lá, não é isso, Com Júnior? certeza, será um Vai ser prazer. maravilhoso. Com certeza. E você vai poder contar essa história pessoalmente para essas pessoas que querem te ouvir, não é isso? Com certeza. A Andréia. Estamos de porta aberta. A Com Andréia certeza. sempre me atendeu super bem lá. Eu vejo ela atendendo os clientes dela lá, como eu já tive a oportunidade. É um atendimento muito ali, tete a tete com o cliente, ou seja, tem lugar que você chega para o carro ou senta numa mesa, seja de um restaurante, seja de onde você for, e ali você fica minutos e minutos sem ninguém vir te atender. E lá a gente tem essa oportunidade de ser atendido por vocês, que são os proprietários da empresa. Sim. Ou seja, com certeza a receita do sucesso é essa daí, né? Com certeza. eu acho Desde que- já vamos agradecer o Rodrigo pelo convite, Isso, né? Isso.
Foi lá, buscou a gente lá na empresa, convidou, entendeu? Abriu a porta pra gente contar essa história aí. Obrigado, André. E a gente é muito grato também a você, viu, Rodrigo? Que isso. Muito grato mesmo. Eu que fico agradecido, André. Você também tem uma família maravilhosa, É, uma esposa obrigado. maravilhosa. Eita, nem me fala, né? Galera legal. Rodrigo, obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho aí, né? Nossa história, do que é Ultravision. Tá? Legal. Que Deus abençoe grandemente esse teu projeto. Que Obrigado. Deus abençoe você, a tua família, né? Que a gente também teve o prazer de conhecer tua filha, que é uma menina maravilhosa, tua esposa, né? Sim. E a gente realmente, você falou uma coisa muito importante, né? A gente tem que estar sempre colocando Deus em primeiro lugar. Sim, é verdade. E o fato de nós estarmos fazendo aí tudo certinho, de acordo com a vontade dele, quem mais ganha com isso somos nós. É verdade. Né? Eu tenho eu tenho uma passagem, não, são várias passagens, né, que a gente tem. E para finalizar, eu queria dizer para as pessoas que estão participando com a gente aqui, que o deserto, né, Júnior? O deserto, ele de dia é quente, de noite é frio. Então ele não é um lugar para a gente morar. Ele é um lugar para a gente aprender alguma coisa. Sim. Porque de dia é muito quente, de noite é muito frio. E todos nós passamos por algum deserto. Com certeza. E uma vez que a gente passou naquele deserto, a gente tem que aprender alguma coisa, André. Sim, A com gente não certeza. pode simplesmente achar que, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, você tem que tirar um aprendizado daquilo. Com certeza. Porque aquilo ali é uma coisa que não é fácil. Mas uma vez que você passou por aquilo ali, você não pode errar de novo. Você não pode querer passar tudo aquilo de novo. Você tem que aprender. Uma vez que você aprendeu, acabou. Pois Vamos fazer certo, vamos praticar. E é o que a Andrea deu a dica aqui hoje. Meu amigo, tentou, não deu certo, busca outro negócio. Para com isso aí. Não vai ficar dando murro em ponta de faca. Não é verdade, André? Pois é, porque às vezes Deus tem um propósito muito melhor do que aquele, né? Sim, é verdade. E a gente tem que abrir a porta para Deus deixar. É verdade. Porque às vezes você fica ali, não deixa Deus trabalhar, Deus quer dar oportunidade, a pessoa não busca, então Como aí é que vai fica fazer? difícil, fica Né? difícil. E você está feliz no ramo imobiliário? Sim, graças Tá a contente? Deus. Já era uma vontade minha, né? Desde sempre. Sabia que no final era isso que eu queria fazer, né? Então, E esse mercado nosso aqui, ele é muito promissor, né, João? com certeza. Rio Aqui, Preto né, também, região né? O mercado imobiliário em crescente. São José do Rio Preto está em ascensão, né? Então, É isso aí. graças a Deus, né? Então tá bom. Meus amigos, eu vou despedindo aqui de vocês, agradecendo mais uma Obrigado. vez a oportunidade de estar aqui também. com esse casal Gente que agradece. maravilhoso, pessoas abençoadas, né? Amém. E que Deus continue trabalhando nos negócios de vocês. É importante sempre a gente olhar e falar, Deus está nesse negócio. Quando ele está nesse negócio, não tem para ninguém, Com certeza. né? Sem E então assim, que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar em outros momentos, para Com vocês certeza. virem aqui contar mais novidades do negócio de vocês. Será né? um prazer. Da tua experiência aí, que você está aí cada dia mais aí dentro desse segmento imobiliário, que para nós aqui é um mercado fantástico também, Sim, né? E que a satisfação de receber vocês aqui, eu não consigo expressar isso em palavras. Mas eu espero que a Ultravision continue a crescer, que ela seja realmente um palco de muito sucesso e que Obrigado. você coloque pelo menos mais uma na Zona Norte, porque a Zona Opa. Norte merece, Tá grande. é grande e o pessoal lá está crescendo, está Pois dando é. certo a Zona Norte. Com certeza. Então que Já você deu. continue investindo aí nessa região, nesse Obrigado. segmento, nesse mercado. E eu vou me despedindo aqui, dizendo para vocês assim, ó, não é fácil todo dia levantar e lutar. É um leão por dia. Às vezes é uma jaula por dia, né? Às vezes é uma jaula por dia. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar lutando, você tem que crescer, você tem que achar força onde não existe, porque o desistir é muito fácil. Ele está aí. Eu vou desistir. Então, não desista. Lute, faça por onde. E lembre-se, o nosso podcast ele já fala. A busca pelo sucesso. Você tem que buscar o sucesso, não é isso, João? Sempre, sempre. Com certeza. É muito fácil eu comer aquele arroz e feijão todo dia. Mas e aquele algo mais? A gente está Pois aqui é. para lutar e conquistar, né? Não é verdade? Para isso que a gente está Nós aqui. nascemos para vencer. Com certeza. Não é isso? Senão, Então, não adianta. Não adianta. Então Podemos fique estar em então casa, aqui, né? não. Pois é. Exatamente. Fique em casa. Então tá É aí, isso. gente. A busca pelo sucesso. Parabéns. Me despedindo aqui desse casal maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Andréia, Obrigada. Júnior, pessoas que fazem a diferença nesse mercado tão competitivo. Muito Tá obrigado. certo? Que vocês sejam felizes, né? Acima de Obrigada. tudo, não só na vida empresarial, mas que vocês continuem sendo felizes como marido e mulher, como pai, como mãe. Maravilha. E assim seja a vida de vocês, tá bom? Obrigada.
Bacana. Um grande abraço. Obrigado. Eu me despeço aqui de vocês, não querendo, porque por mim eu ficava a tarde toda falando aqui. Papo tá bom. A gente não pode. Aí Pois fica é. para o outro momento, tá bom, gente? Obrigado, fiquem Obrigado. com Deus aí. Amém. E acompanha a gente aí na rede social, tá bom, pessoal? Dá um like lá para nós. Faça por onde você mudar a sua situação. Não fique esperando cair do céu, porque do céu não vai cair. Faça diferença. Se você quer fazer diferença, tá aí, ó, um bom exemplo. Pessoas aqui mostrando, dando a cara a tapa aqui, falando a real para você. Então, não fica aí chorando, achando que vai cair do céu, não. Tem que ir pra rua. Se tiver que chorar, chora na rua, mas chora correndo atrás, tá bom? Um beijo para todo mundo. A gente vai se despedindo aqui mais uma vez. Muito obrigado, tá bom? Valeu, gente.